Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu queria dar boas-vindas aos novos alunos da turma de reforço. Vocês que tiveram uma nota aquém daquilo que a gente esperava aí no primeiro trimestre e vão se juntar agora aos demais aí que estão fazendo o reforço. Quero dar uma boa informação para vocês. Quero informá-los que a maioria das pessoas que participaram do reforço do primeiro trimestre, eles conseguiram atingir o objetivo. O mais importante não adianta só você assistir a aula do professor e não realizar as tarefas, e o mais importante, você não mandar as dúvidas para o professor. Então agora você vai ter quem está chegando agora, vai ter 2 professores de matemática. Então se atente bem ao assunto. O professor do reforço sempre vai trabalhar o mesmo assunto que está sendo passado em sala, na sala normal de vocês aí. E eu vou trabalhar outras possibilidades, outras formas da gente chegar no mesmo objetivo, que é aprender aquele conteúdo de matemática que está sendo passado. Gente, vocês estão percebendo que agora nós estamos começando o segundo livro de matemática, e isso quer dizer o seguinte: a gente chegou exatamente na metade do nosso conteúdo de estudos. Então vocês fizeram uma prova agora na semana passada, que era referente à primeira parte, ou seja, o primeiro livro, e agora a gente começa a estudar o conteúdo do segundo livro. Então, se você teve dificuldade também na P1, lembre-se, você tem mais 2 oportunidades. Primeiro, tirar uma ótima nota na P2. É necessário você tirar uma ótima nota na P2 para você sair o mais rápido possível aí da recuperação. E depois você ainda realizar a P3, que é a avaliação que vai melhorar a sua nota da P1. Lembrando, a nota que está lá no boletim do primeiro trimestre, aqui ela não muda mais. Então agora a gente vai ter que buscar novas notas que sejam bem melhores para que a gente consiga passar direto sem maiores dificuldades aí. Tá ok, gente? Então a gente vai começar com o nosso livro 2. Abre o seu livro aí. E aí a gente já vai começar o assunto que é capítulo 15. E a gente vai analisar os números decimais. Ok, gente? Então, vamos lá? Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Sargento Luciano dos Santos. Já trabalhei justamente com a turma do sexto ano, lá quando o Colégio Militar veio para Joinville na primeira turma. Então, eu sou sargento da Polícia Militar e tenho formação de matemática e serei o professor de vocês aí do reforço. O que a gente precisa aprender ou relembrar sobre números decimais? Números decimais são números que fazem parte daquele valor quebrado de um valor numérico. Então, se eu tenho um número assim, 5,75, 2,513, 1,2, toda vez que eu menciono vírgula no texto ou na escrita, o que vem após a vírgula é parte quebrada, que a gente chama vulgarmente de quebrado, ou seja, não chega a dar uma unidade inteira. Então, essa parte quebrada, genericamente, nós chamamos de decimais. Só que nem sempre esses números realmente eles são decimais. Eles podem ser centesimais, eles podem ser milesimais e podem ser partes de milésimos. Então, a gente vai identificar em um número decimal a parte que vem após a vírgula, e a parte que está à frente da vírgula, ela é a parte inteira. Então, da parte inteira você já está estudando desde o terceiro ano. Unidade, dezena, centena, ela está indo da parte da vírgula para frente. Então, unidade, dezena e centena, está andando para sua esquerda. A parte decimal, ela começa da vírgula e avança após a vírgula para a sua direita. Então, décimos, centésimos e milésimos. Então, agora nesse assunto, e a partir de agora que você está aprendendo esse assunto, a gente tem que fixar bem esse conteúdo. A parte inteira de um valor numérico e sua parte fracionária ou decimal. Então, aqui o professor trouxe um exemplo de um número que ele não chega a ter uma unidade, é 0,53719042560,8, e ele continua. Ele tem reticências ali, quer dizer que esse número não chegou nem no final ainda. Mas o que é importante para a gente aqui? Entender que esse zero aqui, seria a parte da unidade, ou seja, seria pelo menos uma unidade. Mas como ele é zero, eu não tenho nenhum. Eu tenho só a parte que ele é fracionário.
Então, o primeiro número após a vírgula é o meu décimo. E isso você já conhece do seu cotidiano. Por exemplo, se eu tirei 8,5 na prova, esse meio eu sei que é 5 décimos. Se eu tirei 7,2, se eu tirei 7,2, esse vírgula 2 ou ponto 2 são 2 décimos. Se eu tirei 9,9, o que a gente já fala? Ah, faltou 1 décimo para tirar 10. Então, a parte decimal já é bem tranquila de você entender. É o primeiro valor numérico após a vírgula. Logo, vem o centésimo, que é o quê? O valor que está posicionado 2 casas após a vírgula. E continuando assim, aí eu vou chegar no meu milésimo, que é a terceira casa numérica após a vírgula. Então, importante no exercício, no trabalho, na sua avaliação, é você identificar que a partir de agora os nossos números eles podem ser inteiros ou podem ser números decimais, ou seja, um número inteiro seguido de uma vírgula, e após essa vírgula eu tenho alguns valores numéricos. Então, revisando, fixa bem aí, ó. Décimo, a primeira casa após a vírgula. Centésimo, a segunda casa após a vírgula. E milésimo, a terceira casa depois da vírgula. Professor, mas eu consigo também mencionar esses valores numéricos aqui, ó? Sim, eu consigo, mas a gente não vai se aprofundar isso. Uma coisa que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte, que a mesma quantidade, a mesma representação numérica, a gente já aprendeu que nós podemos escrever ela na forma decimal e na forma fracionária. Por exemplo, se eu tenho 1/2, ou seja, 1/2, eu posso representar esse mesmo valor na forma decimal, que é 0,5. Isso você já sabe. Agora, trazendo para o contexto que o professor trouxe aqui no vídeo. A medida 0,5, que está aqui, ó, 0,5, esse valor numérico você já sabe, é a metade. E eu posso escrever ele 0,5, e eu posso escrever ele 0,50. Tá diferente o valor numérico? Tá. A escrita está diferente, tem um 0 a mais. Mas se eu quiser colocar esses dois números aqui numa reta numérica, como a gente já aprendeu, né? A colocar os valores crescentes ou então decrescentes numa régua, se eu for colocar esses dois números aqui, o 0,5 e o 0,50, eles vão estar no mesmo lugar na régua. Aí o aluno pode entender, mas por que se esse aqui ele é maior, ele tem mais casas numéricas? Na verdade, ele não é nem maior nem menor. O que eu tenho aqui, ó, é o que a gente vai aprender em ciências, lá em física, que eu tenho uma precisão maior. Eu tenho certeza, aqui eu tenho certeza, que esse valor mede justamente a metade. Porque eu consegui medir com uma precisão maior. O equipamento que eu usei para medir ele é mais preciso. Da mesma forma aqui, ó, 0,500. Se eu for colocar esse número nessa mesma régua, eu também vou colocar no mesmo lugar onde está o 0,50 e o 0,5. Porém, aqui eu medi com uma precisão maior ainda. E aqui então nem se fala, né? 0,5 mil, também eu vou representar ele no mesmo lugar nessa régua, porém aqui eu tenho uma precisão maior ainda. Vamos rapidamente começar com alguns exercícios aí para fundamentar bem esse conteúdo. Então, a gente termina essa aula com a resolução desses exercícios. Depois, durante a semana, o professor vai colocar na sala aí a atividade que deve ser feita referente a esta aula, e aí já logo em seguida o professor também já grava uma outra aula falando sobre arredondamento. Então, durante essa semana, eu preciso que você fixe o conteúdo nessa videoaula, realize os exercícios que o professor vai postar depois aí na sala de aula, e aí o professor ainda vai postar durante a semana uma videoaula referente a arredondamento, que também faz parte desse capítulo aí. Eu estou vendo nesse assunto aqui, ó, uma ótima possibilidade da gente tirar um 10 na prova aí.
Certo, gente? Então vamos caprichar aí para recuperar quem está com dificuldade ainda em matemática, porque agora é o momento, tá ok? Exercício número 1 está aí no livro de vocês, é o mesmo que está no livro, então a gente vai trabalhar eles como se fosse a correção. Aqui o professor não montou a tabela, eu vou colocar os valores numéricos que está em cada uma dessas questões. Mas lá na tabela ele pediu o seguinte, que eu preenchesse todos esses valores aqui que tem no exercício, com 3 casas no valor inteiro e 3 casas no valor decimal. Então, por mais que o valor não chegue até na casa das centenas, eu vou preencher até lá com zeros. Por mais que esses valores não cheguem até nas casas do milésimos, eu vou preencher até milésimos como zeros. Então eu preencho à esquerda e preencho à direita com zeros. E aí, lá, se fosse necessário, lá embaixo, depois da tabela pronta, eu consigo identificar quais são os maiores valores. Porque todos os valores estão preenchidos na tabela. Então eu começo eliminando, verificando se eu quero ver o maior, né? Qual é o número que tem a maior centena? Se eu encontro 2 números com a mesma centena, eu vou verificar entre eles qual o número que tem a maior dezena. Poxa, a mesma centena, a mesma dezena. Então eu vou avaliar entre esses 2 números qual o número que tem a maior unidade. E assim por diante. Então eu consigo verificar essas diferenças numéricas, crescente ou decrescente, lá da centena até o milésimo. Então está aí a letra A, preenchendo como se estivesse no exercício aí, né? 4 centenas. Então o quadro das centenas tem valor. 2 dezenas, o quadro da dezena também tem valor, e 8 unidades, o quadro da unidade também tem valor. Eu sugiro você analisar um número dessa maneira, tá? Primeiro faz a parte inteira. Então aqui eu tenho o quê? 428. 4 centenas, 2 dezenas e 8 unidades. Por que eu prefiro que você faça assim? Porque aí você consegue separar certinho o que é a parte inteira e o que é a parte decimal. Então eu já tenho 428 inteiros. Vou analisar agora o que vem depois da vírgula. 3 décimos, 4 centésimos e 1 milésimos. Então eu tenho 3, 4, 1. 341 décimos. Então tá aí, ó. 428,341. Os próximos exercícios vai acontecer o quê? Ora vai estar faltando a centena, ora vai estar faltando a dezena, ora vai estar faltando a unidade. O que a gente já sabe? Que os valores à esquerda, com exceção da primeiro valor aqui que é a unidade, eu não preciso representar. Então se eu tivesse aqui, ó, apenas 341 centésimos, eu botaria apenas o zero aqui para representar a unidade, 0,341. Eu não precisaria colocar o zero aqui na frente. Esses zeros à esquerda aqui, ó, são desprezíveis, a gente não precisa colocar. Mas como o professor já falou, na tabela a gente precisa colocar até o número, alguns números vão ficar meio estranhos aí com zeros na frente do necessário. Mas a gente vai fazer justamente para poder analisar esses valores lá na tabela. Agora a letra B. 2 dezenas. Opa, já está faltando a centena aí, correto? Então a gente vai colocar no número depois o zero representando a centena. 2 dezenas, 8 unidades. Então eu tenho o quê? 28 inteiros. O que vem depois da unidade é a parte decimal. E 8 centésimos. Mas não está faltando o décimo aqui? Está faltando o décimo. Então, se não foi mencionado o décimo no texto, na representação escrita, então eu vou preencher lá na representação numérica esses zeros. Tanto o zero da centena, que está oculto, quanto o zero aqui, ó, da dezena, que também está oculto, e à direita eu ainda não tenho o quê? O décimo, o milésimo. Então eu também preciso representar o zero do milésimo. Lembrando, se eu estivesse representando só o valor numérico, eu não precisaria representar o zero aqui da centena. Mas o autor pede nesse exercício que eu preencha a tabela. Então eu vou preencher a tabela lá na centena também com zero. Então tá aí, ó, 0 representando a centena, o 28, 2 dezenas e 8 unidades,
o 0 representando o décimo, que eu não tenho, e o 8 centésimos, que eu tenho aqui no texto, e o 0 milésimo, que ele também não mostra aqui, mas a título de gráfico, eu preciso representar o número assim. Já sabemos que esse 0 aqui à esquerda é desprezível. Letra C, 9 centenas. Ah, beleza, ele foi até a centena. E uma unidade. O que está faltando aqui? Está faltando ele mencionar a dezena e está faltando mencionar toda a parte aqui que ela é decimal. Então, eu vou colocar o 9 da centena, eu vou colocar o 0 da dezena, que está oculto aqui, ó, e vou colocar uma unidade, ou seja, 901. Décimo, centésimo e milésimo não fazem parte desse número, mas então eu vou preencher com zeros. Então tá aí, ó, 901,000. Vamos continuando para gabaritar esse exercício aí. Lembrando que todas essas respostas você tem no final do seu livro. Isso você já sabe, você já está estudando com a gente aí já há um trimestre, né? Todas as dúvidas, as respostas dos exercícios tem lá no livro. Professor, tentei fazer o exercício, cheguei no valor, não é o valor que está lá no livro. Como é que eu faço para chegar nesse valor? Onde que eu errei? Pega lá, clica lá na fotinho do professor lá na sala de aula, no Google Sala de Aula, manda um e-mail para o professor, ou pode colocar ali no mural mesmo, que o professor vai ver a atividade todos os dias. Então, coloca ali, professor, essa dúvida aqui, eu não consegui chegar nesse resultado, nessa questão. Que aí o professor vai lá, verifica qual é a questão e expõe de uma forma mais fácil para você entender, tá ok? Mas não fique com dúvida. Vai que essa dúvida cai na prova, aí você erra, poxa, eu já não sabia, lá era para ter perguntado. Aí não vai adiantar, aí você já tirou nota baixa, né? Continuando, letra D. Uma centena, ok, então eu cheguei na centena. Duas dezenas, beleza, eu tenho dezena. E 5 unidades. A parte inteira, ela está completinha, né? Um décimo e 4 milésimos. O que faltou aqui? Faltou só a linha dos centésimos aqui, né? Então é nos centésimos, ou seja, na segunda casa numérica, depois da vírgula, que eu vou colocar o 0. Então tá aí, ó. Uma centena é o 1, duas dezenas é o 2, 5 unidades, 5. Agora a parte que é decimal. Um décimo, perfeito, está no lugar do décimo, e 4 milésimos. Cadê o centésimo? Então, se ele não menciona, é 0. E 4 milésimos. Está muito fácil o exercício, né, gente? É fácil porque você já entendeu. A prova é a mesma ideia. Se você entende o assunto, entende a questão, a prova também ela é fácil. O problema é que às vezes você não estudou de forma apropriada, porque são muitas disciplinas e aí você não consegue fazer uma rotina de estudo apropriada, e aí você não tem um estudo bem aprofundado, você vai ter problema na avaliação. Então, matemática, português, ciências, história, geografia, você precisa estudar até entender, senão vai dar problema aí na avaliação. Letra E. Uma dezena, opa, então já está faltando a centena, e 3 unidades. Então eu tenho uma dezena com 3 unidades, eu tenho 13. E 7 décimos, opa, então vírgula 7. Então eu tenho 13,7, eu não tenho nem o centésimo, nem o milésimo e nem a centena. Perfeito, tá aí, ó. 0 centena, uma dezena, 3 unidades e 7 décimos, 0 centésimos e 0 milésimos. Letra F. 4 décimos e 7 milésimos. Preste bem atenção. Aqui, ó, eu só tenho a parte que ela é decimal. Eu não tenho nenhuma parte inteira. Mas eu preciso representar pelo menos o 0 da unidade, porque eu não represento um valor numérico seguido só com vírgula. Eu preciso ter o 0 na frente. Então, aqui a gente vai representar os 3 zeros. O 0 da centena, o 0 da dezena e o 0 da unidade. Porque lá no exercício está pedindo para representar dentro da tabela. Só que, se não fosse um exercício de tabela, que eu tivesse que representar apenas o valor numérico, eu preciso colocar esse 0 da unidade, seguido da vírgula, e aí então a representação dos décimos. Então, 4 décimos e 7 milésimos. Eu também não tenho aqui os centésimos, né? Então, eu tenho 407 décimos. Então tá aí, ó.
0 centena, 0 dezena, 0 unidade, 407. Letra G, 3 unidades e 5 centésimos. Então, eu não tenho a centena, eu não tenho a dezena, 0, 0. 3 unidades, então o 3 da unidade, vírgula, 5 centésimos. Então, eu não tenho o décimos, é 0, e também não tenho milésimos, também é 0. Então, o valor numérico ficou aí, ó. 3 unidades, então eu preencho 0 da centena, 0 da dezena, 3 unidades. Eu não tenho décimo, então é 0. 5 centésimos, então os centésimos é a segunda casa numérica depois da vírgula. E sendo o 5 a segunda casa numérica após a vírgula, eu não tenho uma terceira, eu não tenho milésimo, mas o exercício pede, então eu coloco aqui o 0 milésimo. Letra H, está acabando. 8 dezenas, beleza, já está oculto aqui a centena, né? E 9 unidades, então eu tenho 29, vírgula, ó, cheguei na unidade, é vírgula, 2 décimos, perdão, 2 décimos, 5 centésimos e 9 milésimos. Então eu tenho 2, 5, 9, 259 vai depois da vírgula. Então tá aí, o 0 da centena, o 8 da dezena que está aqui, ó, na descrição, o 9 da unidade, fechou. O que vem após a unidade é a parte decimal, vírgula, 259. Letra I, 6 centenas, ok, chegou até na centena. 5 dezenas, beleza, preencheu a segunda coluna. E 9 centésimos, poxa, então não mencionou unidade, eu preciso preencher com 0. Não mencionou o décimo, então eu preciso preencher com 0. Aí ele menciona o centésimo, que o valor numérico é 9, e também menciona o milésimo, que o valor numérico é 1. Então tá aí, ó, 6 centenas, 5 dezenas, 0 unidades, se não fala na parte escrita, mas eu preciso demonstrar ela na parte gráfica de matemática aqui, ó, na escrita. Ele não fala em décimos, mas eu preciso preencher aqui, ó, 0 décimos. E aí eu tenho 9 centésimos e tenho 1 milésimo. Voltando aqui. Então, gente, foi tranquilo esse exercício? Isso aqui está com cara de questão de prova, tá, gente? Então, tem duas situações. O exercício 1, a gente leu a descrição desse valor numérico, ou seja, está escrito na parte escrita, e eu estou representando ele na forma matemática, na forma gráfica matemática, o valor numérico escrito em números. Então, o próximo exercício vai ser o contrário. O valor numérico ele vai estar em números, vai estar representado de forma numérica, e eu vou representar ele na forma escrita. Então, tomem bastante cuidado com o milésimo, décimo, centésimo, não tem Z. Centésimo, milésimo é com S. Tem um acentozinho aqui, ó. Tem um acentozinho aqui, milésimo, centésimo, décimo. Então tá aí o exercício 2. Escreva como se lê os números a seguir. Se necessário, consulte a tabela de questão anterior. Então, na tabela anterior a gente verificou ali os espaços vazios, né? Como é que eu representava com 0. Aqui, os espaços vazios, eu simplesmente deixo ele oculto na forma escrita. Então, eu já vou direto naquilo que me interessa. Então, eu não preciso escrever 0 décimos, 0 milésimos, 0 centenas. Quando não está mencionado, quando eu não verifico um valor numérico diferente de 0 no texto, quando eu verifico 0 no valor numérico, eu não preciso escrevê-lo. Quando eu verifico que ele não é 0, eu preciso escrevê-lo. Com exceção da parte numérica fracional lá, 0,407, que está ali a questão F. Tá? Eu não vou precisar ler essa 0 unidade. Então vamos lá. Letra A. 428 inteiros, ó, é isso que eu estou identificando. 428,341 o quê? Milésimos. Porque a minha leitura, o meu valor numérico chegou até a casa dos milésimos.
Então, se a minha unidade, se esse valor numérico tivesse apenas 2 casas após a vírgula, eu chegaria aonde? No centésimo. Se o meu valor numérico tivesse só a parte inteira, eu simplesmente não iria escrever a parte decimal. Se o meu valor numérico tivesse 1 casa após a vírgula, eu chegava aonde? Até no décimo. Então, eu só vou preencher na parte textual, ou seja, na parte escrita do valor numérico, até onde o valor numérico escrito de forma com os números, eles chegam. Então, se chega até o décimo, eu vou representar até o décimo. Se chega até o milésimo, eu vou representar até o milésimo. Com a resolução desse exercício aqui, ó, fica bem tranquilo, da agora em diante, você entender a diferença na parte escrita e a diferença na parte numérica, só eu representar os números. Então, 428 inteiros, chegou até na centena. 341, para chegar no 341 eu tenho que ir até milésimo, então tá aí, a primeira já foi o próprio autor que fez, né? Então eu estou argumentando um pouquinho mais para ficar mais claro para o aluno. Vamos fazer a letra B, que aí vai ficar bem claro como é que a gente representa na parte escrita esses valores numéricos. Então, ó, eu não tenho centena na letra B, eu tenho dezena e unidade, eu tenho 28 inteiros, eu tenho 0 décimos e tenho 8 centésimos. Então, eu sei que a minha representação escrita vai até o centésimo. Então, eu tenho 28 inteiros, vírgula, 0, eu não represento, esse 0 na parte escrita, e 8 o quê? Não é 8 décimos. Se fosse 8 décimos, ele estaria aqui, ó, na primeira casa. É 8 centésimos. Então tá aí, ó, 28 inteiros e 8 centésimos. A letra B, eu tenho alguma parte aqui que ela é decimal? Não, eu só tenho valor numérico inteiro, eu não tenho vírgula. Então eu não vou representar na parte escrita essa parte que não é fracionária, não é decimal. Então eu represento apenas o valor numérico inteiro. 901 o quê? 901 inteiros. Fácil assim. A letra D, a letra D eu tenho a parte inteira e tenho a parte decimal. Então você vai identificar o seguinte: eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Então eu vou representar a parte escrita até o milésimo, porque foi até onde ele chegou. Então eu tenho 125 inteiros, tudo que está à frente da vírgula é inteiro, e o que? 104, tome cuidado aqui. Se ele chegou até milésimo, então é 104 milésimos. Então tá 125 inteiros, 125 inteiros e 104 milésimos. Se ele chegou até na casa do milésimos, eu tenho que representar ele como milésimo. A letra E, 13,7. Então, se é 13, 13 é o que? Inteiro. E o 7 já é a primeira casa decimal após a vírgula. Então, é 13 inteiros e 7 décimos. Fácil, né? Letra F. Aqui é o exemplo que o professor tinha mencionado. Ó. Por mais que eu não tenha essa unidade aqui, ó, o zero, eu preciso colocar ela, senão ele ficaria 407 o quê? Eu tenho que representar o zero e a vírgula para aí então eu mencionar o valor numérico. Então vamos lá. Eu chego até onde? Décimo, centésimo, milésimo. Então é 407 milésimos. Eu não tenho nenhuma parte inteira. Letra G, 3,05. Então eu tenho 3 inteiros e 5. Chegou até onde? Até o décimo ou o centésimo? Chegou até o centésimo. Então é 3 inteiros e 5 centésimos. Tá aí, ó. Letra H, 89,259. Então, 89 inteiros. E aqui a parte decimal chegou até onde? No décimo, centésimo, milésimo. Então é ela que vai representar o valor. 89 inteiros e 259 milésimos. Tá aí, ó. Chegou no milésimo. Então eu preciso chegar no milésimo. Letra I, 650,5.
0,091. Então, o 650 é a parte inteira, 650 inteiros, e a parte decimal foi até onde? Décimo, centésimo, milésimo. Então, eu já sei que é milésimo. Então, 650 inteiros e 91 milésimos. Tá aí, gente, a resolução do exercício número 2.